Fala, meu povo! Vocês estão bem? Tudo certo aí com vocês? Obrigado mais uma vez pela audiência. Estou aqui mais uma vez com uma convidada super especial, professora Jaque. Vamos dar um soquinho aqui, professora. Minha convidada dessa tarde, desse episódio de podcast. Quero começar agradecendo vocês, tá? Obrigado por tudo, obrigado pelos inscritos, obrigado pelas visualizações, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelo pessoal que está me encontrando aí na rua, os amigos, quando a gente se encontra falando e dando a sua opinião a respeito do podcast, criticando, elogiando, enfim, eu conto com vocês para fazer isso aqui crescer, tá bom? É um podcast aqui da nossa cidade, para trazer gente da nossa cidade e falar pra gente da nossa cidade. Obrigado por tudo. Professora, obrigado. Eu que agradeço, Léo. Muita honra. Eu fiquei bem honrada de tu me convidar para essa conversa. Que bom. Eu chamo de tia Jaque, porque a Marina chama de tia Jaque. A professora Jaque, ela foi muito amiga da minha sogra já é falecida. A melhor. A melhor amiga? A melhor amiga. Olha aí. E então a Marina considera tia, né? Chama de tia. Então eu também chamo de tia Jaque. Vou fazer um exercício aqui para não errar, para ficar chamando de professora Jaque. Mas se escorregar um tia Jaque, vocês já sabem que é. Qual é o motivo, né? Então tá bom, obrigado mesmo. Fico muito honrado com a tua presença aqui. Tu és uma pessoa muito querida. A Marina sempre falou muito bem de ti, falou de ótimas memórias que tem contigo, né? Da infância dela, da adolescência. E tu sempre como uma pessoa extrovertida, uma pessoa que criou boas memórias na vida dela. Então, eu não tenho essas boas memórias porque eu não convivi contigo tanto tempo assim, mas é essa a impressão, é isso que eu trago e é isso que me fez te trazer aqui, te convidar para estar aqui. Então, tá bom, então vamos lá. Vamos conversar. Lá? Professora Jaque hoje não está exercendo a função, mas é diretora. Até então, quando estava exercendo, era diretora? Assessora de direção, fazia parte da direção da escola nos últimos 5 anos. Qual a escola? Henrique da Silva Fontes. Estadual. Mas trabalhei sempre lá. Então, quase a vida toda, mesmo que eu trabalhasse numa outra escola, trabalhava no Henrique porque eu morava bem pertinho. E uns 20 anos eu trabalho no Henrique. Então, quase a gurizada, qualquer lugar que eu vá, eu encontro alguém, ou eu dei aula, ou eu estava na direção enquanto eles faziam o ensino médio. 20 anos já? 20 anos. Entre sala de aula e direção. Sala de aula e direção. Tem na comunidade dele, tem uma ligação forte, então. Tem. Já deu aula para filho de aluno? Não chegou a girar? Não, porque eu dou aula para ensino médio, né? Então... Não chegou, não deu eu tempo acho de chegar. Que não. Mas daqui a pouco vai bater na porta. Pode ser. Uma vez eu fiz isso com eles, que eles tinham que me ajudar numa passeata, porque eles iam deixar o Henrique para os filhos deles, né? Então, quando eu desse aula para os filhos dele, mas não consegui dar aula para os filhos ainda, não. Não faz muita questão? Chega? Não, tá né? Cansada? Não. Se eu der aula para os filhos dele, eu vou estar muito velha. Daí não vai rolar. Até chegar no ensino médio. No ensino médio não vai dar, realmente. A questão é essa. Claro, é difícil. Olha só, gente, pessoal das padarias, dos mercados, por favor, eu não vou fazer propaganda do que nós temos hoje, porque eu comprei. Quando eu compro, eu não faço propaganda, só quando eu ganho. Então, por favor, patrocinem o podcast. Aqui está aberto para receber os seus quitutes e a gente vai ter o maior prazer em comer e divulgar a sua marca, o seu mercado, a sua panificadora. Você que é profissional liberal e quiser patrocinar o podcast, também fique à vontade. A gente está aqui hoje com alguns quitutes, a gente vai tomar um cafezinho. O café fica à vontade, tá? Para repor o café, um suquinho, expressado uma água. A nossa assessoria de comunicação está à disposição aqui no nosso sofá. Obrigado, filha. Um beijo, amor. Para poder servir. Retribui com o papai. Professora Jaque, quantos anos hoje? Começar com a pergunta mais indiscreta possível. Não pergunta quantos quilos. Ano não tem problema. Tá bom, prometo. 57. 57 anos. Itajaiense? 57, nascida aqui. Nascida aqui na cidade. Legal. E como é que começou essa vida? Nasceu aonde? Que bairro? Eu nasci na Rua Silva, antiga Rua Silva, agora é Heitor Liberato, né?
A Rua Silva só um pedacinho ficou. Morei, tinha um bequinho ali, antigamente tinha um mini box, morei ali quando era pequena, me mudei para Coloninha, vivi ali até os 12 anos, fiz 13 anos na Rua Felipe Reiser, e com 14 anos eu já saí da Felipe Reiser e voltei para o bequinho da Rua Silva porque me casei. Aí a minha mãe deu terreno para morar lá onde eu nasci. Que ano que foi isso? 89, eu acho. Bastante tempo. Bastante tempo já. Ou 79. 79. 79. É. Eu nasci em 64. 79. Eu tinha 14, 70. Meu Deus. Mais tempo um pouquinho. Não é. Tá, mas me conta essa história. Como assim? Sair para casar com 14 anos. Era mais normal? Não era. 79? Não? As pessoas pensam antigamente, mas na minha época já não era normal. Um pouco antes, umas 2 gerações antes, sim. Eu lembro que as clientes da minha mãe ficaram apavoradas. Minha mãe era costureira. Costureira? E costurava para uma elite de Itajaí. Janete, você está louca de deixar sua filha casar? Mas... E a Janete estava louca? Eu não tinha, meu Deus do céu. Eu ia casar e pronto. Mas ninguém vive a vida de ninguém. Ia casar. Com loucura ou sem loucura? E daí casei aos 14 anos. Linda, maravilhosa, véu, grinalda, virgem. Tranquilo. A paixão à primeira vista. Foi primeiro namorado, isso. Entendi. E aí casou e foi morar? Onde eu morava quando era pequena. Na Rua Silva, no bequinho que eu fui criada. Uhum. Aí a minha mãe deu terreninho lá, construímos uma casinha e fomos morar lá. E foi fazer a vida. E fui fazer. Então, com 14 anos, tu... Me casei. Se casou e foi fazer a tua vida. E era dona de casa? Foi trabalhar fora? Não, foi dona como é de que era? casa, em princípio, uns 2 anos depois, eu comecei a fazer ensino médio, porque eu fiz a 8ª série e casei. Meus professores todos revoltados, e com razão, né? Hoje eu dou razão a eles. Não que eu tenha me arrependido, mas é muito cedo para casar. Eu tinha uma teoria de que a gente não tem idade para se apaixonar, mas não desejo, não sou exemplo para ninguém, não quero ser referência de idade de casamento, não. Até porque o problema não é o casamento, o problema é a maternidade. 1 ano depois eu fui mãe, e ser mãe com 15 anos é o problema. Né? Tu não deixou de estudar? Eu deixei 2 anos de estudar, depois eu voltei a estudar, mais 3, porque eu voltei a estudar com 18. Com 18 anos eu voltei a estudar e meu filho já tinha 2 anos. Daí eu voltei. Então casou com 14 e foi mãe aos 15. Fui mãe aos 15. Quem é o primeiro filho? Rafael. Do Rafael. Entendi. E é um perrengue, né? 15 anos, pensa, 15 anos não precisa estar brincando de boneca. Mas a adolescente quer dormir, adolescente... É muito bonitinho, bebezinho e tal, mas não tem maturidade, sabe? Para tu criar aquela criança. Daí tu pensa uma coisa, eu tinha 16 anos, 17, vamos dizer 17, quando a criança tem 2 anos já. 17 anos, será que eu tinha maturidade para criar uma criança de 2 anos, quando ela fazia aquelas manhas? Eu também era manhosa, era uma criança criando uma criança. Tá? Eu acho que até hoje, o meu filho está com 41 anos, a nossa relação não é mais de irmão, porque, sabe, não tem aquela coisa porque... Não, eu não aconselho. Não aconselho ser mãe muito jovem, não. Não aconselho. Mas deu conta? Ah, sim. Depois tive mais assumiu 2. a responsabilidade. Lógico, ele foi um filho desejado, foi um filho querido, mas eu estou dizendo a dificuldade, porque eu não posso vir aqui no teu programa dizer fui mãe aos 15, uhul, não é. É difícil, é muito difícil, o adolescente tem que viver sua adolescência, o adolescente tem que se alimentar bem, dormir bem, ter amigos da sua idade, e eu perdi toda essa fase da minha vida, perdi, sabe? Então... não posso fazer apologia a uma coisa dessa. Tá certo. Falou que depois teve mais 2? Tive mais 2. Aí sim, já com maturidade, tive uma menina, a Francine. Na época a gente não fazia ultrassom, né?
Então, a Francine era aquela expectativa, ai, será que é? O chá de revelação já era com a revelação. Na hora que nascia a revelação. Já era quando nascia a revelação. Já nasceu a revelação. E depois de 6 anos, né? Porque eu custei me recuperar da maternidade. E aí, com 21 tive a Francine e com 27 tive o Augusto. Entendi. Todos eles naturais, são adotivos? Não. Teve os 3? Não. Meus filhos são todos biológicos. Biológicos. São. Tá bom. Tá certo. Tenho irmãos adotivos. Tenho dois irmãos adotivos mas os meus filhos são todos biológicos. Não deu tempo de pensar em adotar. Não deu tempo. Tá certo. E tem algum que é professor? Tenho 2 professores. 2? Quem? O Augusto, eu sei que é Francine. professor. E a Francine é professora? E a Francine também. Legal. O Augusto fez letras, como eu. Aham. E a Francine fez pedagogia. O Rafael já tem farmácia, então foi mais para o lado do pai. E os mais moços para o meu lado. Apesar que o Rafael também deu aula. No começo da faculdade dele, dava aula de biologia e tal. Também tem uma certa vocação. Entendi. E quando é que veio a questão de se tornar professora? Porque você falou que parou de estudar, depois voltou para estudar, para a gente... Então, meu sonho era ser professora. Meu sonho de vida era ser professora. De pequena, quem quer ser professora? E o que aconteceu? Casei aos 14, fui mãe aos 15. Lá, não fiquei muito tempo sem estudo, mas daí quando eu fui estudar, meu ex-marido já tinha, porque já não é mais meu marido, ele tinha uma farmácia. E eu comecei a trabalhar com ele na farmácia. E tivemos essa farmácia durante 13 anos. E depois a gente fechou a farmácia e tudo. Eu vou te contar... Foi assim, eu estava na casa de uma amiga, no aniversário de uma comadre. Uma pessoa, a gente estava conversando em comadres ali, tal, em amigas, e eu contei para ela assim, olha, meu sonho era ser professora, mas não deu porque, né, tive que trabalhar no comércio e lá não consegui realizar meu sonho. Daí ela disse, mas tu pode realizar. Daí eu, tá, mas agora? Aí ela, não, eu estou precisando de uma professora. Lá no Vitor Meirelles, 10 horas não tem ninguém que dê aula para aquela turma, tu vai. Daí eu disse, então eu vou. Mas peraí, deixa eu me lembrar, eu trabalhava no Metropol, depois eu fui trabalhar no Metropol. Eu não tinha faculdade ainda. Dei aula para aquela turma. A turma nunca descobriu qual foi meu primeiro dia de aula. Meu primeiro dia de trabalho, eu realizei 2 sonhos. Eu fui professora e fui atriz, porque eu também queria ser atriz. Eu botei o guarda-pó, peguei uma maleta e fui dar aula para aquela turma. 13 anos sem estudar eu estava. E eles não sonhavam que era o primeiro dia? Não. Até vou contar um episódio. Conta. Eu fui escrever no quadro para eles pesquisarem. E quando eu fui escrever no quadro, eu não lembrava se pesquisar era com Z ou com S. Isso que eu fui dar aula de português. Daí eu botei pesqui. Quando chegou na hora de botar o Z ou o S, ai Jesus, e agora? Apaguei tudo, escrevi procure. Era o jogo de cintura que eu tinha que ter. Mas, assim, eu quero só dizer, ali que é a câmera, para as mães que se lembrarem de mim, eu fui a professora. Porque eu não tinha... Foi só um lapso, não era falta de conhecimento, era um lapso. Não, até eu tinha falta de conhecimento, porque eu estava muito tempo sem estudar, mas eu fui muito dedicada. E eu acho que eu inclusive, marquei muito aluno naquela época. Eu acordava e dormia como professora. Mas eu ainda não era professora. E o que me levou, além dessa pessoa falar, foi um dia também, eu estava no Metropol trabalhando, quando eu fechei a farmácia. Eu só não lembro se essa fala foi antes ou foi depois. Mas, enfim, vou te contar outra coisa, o porquê que eu fui realizar sonho. Mas me explica, como é que... por que tu foi dar aula podia sem a formação? Porque tu falou que não era... Pode. Na época... Não, é que assim, chega um determinado tempo, no começo todo mundo está selecionado, formado, mas a professora pega uma licença médica, e aí precisa contratar alguém para o lugar dela.
E a essa altura do campeonato, maio, junho, já está todo mundo trabalhando. Então, na época, eu comecei a dar aula, eu tinha só ensino médio mesmo. Mas hoje não dá mais, né? Hoje acontece Hoje isso. ainda tem que estar no 5º período de faculdade. Da pedagogia. Ou pedagogia ou na área. Eu dava aula de... Eu fui dar aula para a 8ª série. Né? Era português, inclusive. Certo, pedagogia. Mas português sempre foi a minha específica. matéria do coração, assim. Eu era muito Qual? boa. Português. Português. Mesmo. Então, e quando a gente fechou a farmácia, eu trabalhava no Metropol, quem é da minha época sabe, ali perto do Porto, uma loja enorme que prometia, eu lembro Metropol. Prometia fechar os camelôs de Itajaí. É. No fim, quem me fechou foi o Metropol Foi o mesmo. Metropol, é. Era a van, né? Era uma van, né? Era. Eu acho que tipo a intenção era ser. A intenção era ser, assim. Eu lembro. E... Isso aqui que eu lembro do Samurai Lanche no pátio do Metropol. Era. Eu não lembro se era por ali, mas eu não consigo mais localizar. eu lembro que meu pai gostava de ir lá. E eu lá, aquele calorão que Deus dava, e não tinha ar-condicionado, e eu lá trabalhando, eu atendi, no meio do corredor, uma professora. Professora Orbélia, de inglês, quem estudou com ela já faleceu agora, né? É a pessoa da minha época, era uma professora muito dedicada, ela não teve filhos, ela só se dedicava ao magistério mesmo. E ela olhou para mim e disse: Jaqueline, o que estás fazendo aqui, minha filha? Eu disse: trabalhando, dona Orbélia. Mas tu, Jaqueline, uma aluna como tu foste, tu tinha que, no mínimo, ser uma professora. Porque realmente eu sempre fui uma excelente aluna. Eu disse: dona Orbélia, estou dançando conforme a música, preciso trabalhar, tenho filho, abriu uma vaga, eu vim trabalhar. Então, aí ela disse: vai fazer uma faculdade. Eu disse: mas vou fazer uma faculdade? Estou com 33 anos, estou com um filho de 18, está namorando, daqui a pouco casa. E já estava mesmo, casou com 19. Daí eu estou muito velha para faculdade, não vou fazer mais faculdade. Daí ela me disse: então, dona Orbélia vai te dar um conselho. E esse conselho eu gostaria de deixar aqui, porque isso é uma coisa que eu fui abençoada, e eu acho que isso é uma forma de abençoar outras pessoas, que as pessoas entendam isso. O que ela falou para mim foi muito importante. Dona Orbélia vai te dar um conselho. Vá fazer faculdade. Tanto faz você fazer ou não, os 4 anos vão passar. A diferença é que você não vai estar formada se você não fizer. Daí eu parei e pensei: mas é mesmo, vou estar com 37 anos sem formação. E eu fiz isso. Eu só não lembro se eu aceitei o convite para dar aula, foi depois ou foi antes, mas eu acho que foi depois. Que daí começou a história do meu sonho, era ser professora, e eu comecei a alimentar aquilo. Fui fazer um curso de espanhol no SESI, Senai, não me lembro mais o nome. Fiz 6 meses, 9 horas por semana, e depois me matriculei na faculdade de letras, passei em 23º lugar, e foi a coisa mais incrível da minha vida. Se tu me perguntares, Léo, Jaque, qual o dia mais feliz da tua vida? Eu não vou nem pensar, eu vou dizer o dia que eu me formei. O dia que me chamaram e disseram: professora Jaqueline, agora vamos chamar a professora Jaqueline, no dia da formatura. Eu flutuei uma semana. Literalmente, assim, eu me senti num outro estágio, sabe? Um êxtase. Isso. Eu cheguei, Jaque, mas não foi mais feliz, não pode ser mais feliz do que o dia que tu casou. Foi. Óbvio. Gosto ou não gosto, a verdade é que foi. Não foi mais feliz o dia que tivesse filho? Claro que foi. O dia que a gente tem filho é um horror, né? Dói, Deus o livre e guarde. Não, mas quando tu viu o teu filho... Não, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu recebi meu certificado, porque era uma coisa que eu estava fazendo pra mim. Sério. Era uma realização pessoal. Marido podem roubar de ti, né? Podem tirar de ti teu carro, tua casa, podem tirar de ti até teu filho, né? Quando casa, rouba o filho da gente. Roubam o que quiser de ti, mas nunca vão me roubar o conhecimento. Isso é meu, é uma coisa minha, pessoal. É o dia mais feliz da minha vida. Até agora não bateu nada ainda.
Que legal. Então, talvez por isso que tu se dedicou tanto e é tão reconhecida pelos próprios alunos, pela própria comunidade, sempre né? tive muito orgulho de ser professora Jaqueline. Sempre tive muito tão orgulho. Bom isso, né? Muito orgulho. É tão bom. E eu acho que tem muita gente que tem esse... que gostaria de ter esse orgulho, gostaria de ser professor, mas é uma carreira que financeiramente ainda... Se for olhar Brasil afora, talvez a gente esteja bem, comparando com o que nós temos talvez Brasil afora. Não sei, mas imagino que sim, porque aqui se paga de forma geral melhor. Mas se for comparar com outras carreiras, com outras profissões, né, a importância que é o professor na vida do aluno, na vida da família, e cada vez mais, porque cada vez mais a escola tem um papel mais importante, uma vez que as famílias, aí eu me posiciono de maneira contrária, mas a realidade é que as famílias estão terceirizando muita coisa para a escola, então ainda mais o professor deveria ser valorizado, né? Talvez a gente esteja perdendo algumas mentes, alguns professores brilhantes por conta disso, né? Eu tenho uma teoria, né? É que quando a gente fala que tem que investir em educação, quase todos os políticos se elegem com essa fala, investimento na educação, aí quando se elegem, o que eles fazem? E isso é geral, tá? Entra um governo, sai outro, eu não tenho visto nada diferente. Claro que uns um pouco melhor, outros um pouco pior, porque na questão do Brasil, como tu falasse, o salário agora no Brasil é padrão. Tem o salário, não tem professor. Ah, é? Não sabia. Tem um salário mínimo para professor, antigamente não tinha. Um piso nacional. E um piso nacional, é essa palavra. Enfim. Mas nós, em Santa Catarina, segue o piso? Ou segue o piso, paga melhor? O piso, não. Segue o piso, inclusive nós aqui, a gente está penando um tempo, porque a gente, como já tinha o piso, o governo deu um nó na gente, o governo do estado não está pagando como deveria. A gente está com o salário bem defasado, porque já que paga o piso, e o piso é lei, né? O outro seria plano de carreira. Mas, enfim, eu acho assim, ó, que o problema que o professor não é que ele ganhe pouco, ele deveria ganhar mais. O salário do professor, se fores olhar, às vezes um professor ganha em 20 horas o que um profissional de uma outra área ganha em 40, entende? Mas esse profissional de 40 é um profissional que não é qualificado. Então, o professor é qualificado para ser professor, mas se ele ganhasse um salário maior, que tipo de profissional viria para o magistério? Aquele que queria ser engenheiro por conta de um salário melhor, o que gostaria de ser médico, advogado, sabe? Dentista, daí qualquer profissão. Não pense em ser professor, porque o salário do professor para uma pessoa qualificada é baixo. É o salário mais baixo que tem dentro de uma necessidade de estudo, né? De ensino superior. De qualquer profissão de ensino superior. Entendi. Entendeu? Entendi. Claro que ele não ganha muito mal. Se tu comparares com uma pessoa que trabalha no comércio, se tu comparares com uma pessoa de escritório. Comparando o mesmo grau de necessidade de estudo, é uma profissão mal remunerada. Mal remunerada, exatamente. Mas ainda não é uma profissão que paga tão pouco perto do salário dos outros brasileiros, entendeu? Entendi, perfeito. Mas eu quero que tu comece a me contar a história dos alunos. Vamos entrar. Aí tu fez a faculdade, se formou agora professora Jaque e já foi dar aula direto daí? Eu sempre te dei aula daí. Aí antes tu já começou a dar aula, né? Só para registro que eu comecei a dar aula, assim, entrei lá para 10 horas e eu ganhava muito pouco. Era a pessoa ainda que me disse, falou, olha, mas o salário é pouco. Eu disse, não, mas eu achava até que eu tinha que ser paga. Não, eu tinha que pagar para ir trabalhar, porque eu queria, nem me importava com que eles fossem me pagar. E eu fui substituir uma professora que já tinham passado 2 por ali, ninguém conseguia dar aula para a turma, porque era 7ª e 8ª série. Eu dei aula até o final do ano e tive um sucesso muito grande com aquela turma. Foi incrível.
Foi incrível o trabalho que eu desenvolvi com eles. E eu daí nunca mais parei de dar aula. Tá, mas agora me conta mais. Eu fui para a faculdade e continuei dando aula. Quando eu me formei, eu já tinha 4 anos e meio de profissão. Entendi, mas conta essa mágica dessa turma que ninguém aguentava e tu conseguiu já de primeira dobrar eles. Pois é, eu não sei, eu sei que eu era muito dinâmica. Tem método ou é natural da professora Jaque fazer isso? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem... Quando a gente fala em dom, não é ganho um dom, mas a pessoa que vai dar aula tem que ter um pouco de habilidade, ela tem que ser comunicativa. Uma pessoa tímida não pode, né? Até pode, porque pode criar técnicas, mas vai ser mais difícil. Eu sempre fui comunicativa, eu já tenho uma postura, talvez por já ser mãe de adolescente, deu. E não tem, meu Deus do céu, quando é para parar, é para parar, quando é para sentar, é para sentar. Mas eu sempre fui uma professora muito dinâmica. Eu vou dar um exemplo assim, Léo. Ó. Se eu tivesse que fazer uma leitura, o que eu fazia com os alunos? Eu transformava a sala num telejornal. Então, eles tinham que trazer uma reportagem e eles tinham que se caracterizar de jornalista e nós fazíamos um jornal, um telejornal na sala de aula. Sabe? Não era assim, vamos ler, agora tu não. Então, toda a minha didática era assim, era muito de interação, claro que a gente respeitando, tem aluno que não tem facilidade de se comunicar dessa forma, daí eu trazia ele aqui do meu ladinho e dizia, não, então tu vai ler só para a professora, sabe? Mas, na maioria, eu fazia sempre com o lúdico, assim, trazia o lúdico para a sala de aula e dava muito certo. Não é à toa, então? E eu gostava mesmo, realmente eu tinha razão. Eu tinha que ser professora. Desde pequena eu bom, quis, né? Sim. E infelizmente, né, parti. Mas amém, Jesus, casei, tive meus filhos, amém também. Mas parti para o casamento e acabei desviando a atenção daquilo que eu queria ser. Desviou no momento, mas chegou em outro, né? Por isso que eu digo que aquele conselho foi muito importante. Não importa se vai levar 4 anos, o que importa é que daqui a 4 anos eu vou estar formada, sabe? E se eu não tivesse ouvido isso? Isso é para tudo, né? Para tudo. Dá o primeiro passo, vai lá e faz, porque uma hora vai acabar. E se não fores fazer, o tempo vai passar igual. Olha só o que foi a minha vida depois que eu me formei. Eu costumo dizer que foi carta de alforria, né? Porque eu tive liberdade para tudo, né? Financeiramente, não precisei ficar preso a casamento. Liberdade para decidir. Para decidir, né? A vida. Ficar ou ir por a esquerda ou para a direita, continuar ou parar. Sim. Liberdade de decidir. Ou ficar. Ponto. Mas não por conta de questões financeiras. Esse é o ponto. Que bom, que legal. Show de bola. E quando que entrou no Henrique? Eu entrei no Henrique antes de 2000 já. Como ACT. E daí eu fiz um concurso em 2002, passei, concurso público, eu me formei em 2001, eu fiz o concurso, final de 2001, passei no concurso em 2002 e assumi em 2003 porque eu não quis pegar outra vaga, não ser no Henrique. E daí eu sabia que tinha uma professora para se aposentar, eu esperei para a próxima chamada e fui trabalhar como ACT ali. E tem alguma coisa especial no Henrique que te fez ficar lá? O que é um? Para falar bem a verdade, porque era perto da minha casa, né? Tá, isso, fala a verdade. Então, era quase na esquina da minha casa. O especial é a geografia. Vamos ser, né? Não vou... E... Era perto, era ensino médio, já não era... Porque é comum, né, professor? Já dei 3 anos, dei aula lá no tal escola, 4 anos dei em tal escola. Eu trabalhei bastante tempo no 15 de junho, eu trabalhei no Vitor Meirelles, trabalhei no Newton Cooker, que daí foi, assim, uma coisa incrível, porque eu estudei... Se fosse o Newton Cooker, eu podia dizer que não, porque eu estudei no Newton Cooker desde de primeiro ano até o ensino fundamental. Depois do ensino médio eu fiz no FAIAL. E quando eu entrei lá no Newton Cooker, eu até poderia ter essa predileção de ir para lá, porque tinha uma coisa, né? Era a minha escola do coração.
mas o Henrique era a escola mais perto da minha casa mesmo. Foi isso. E aí consegui. Um ano depois a pessoa se aposentou e eu fui para a segunda chamada e me efetivei no Henrique. Que legal. Tem um projeto que tu me contou uma vez, há pouco tempo, há poucas horas atrás, um projeto que tu fez de livros, que tu criou livros da história dos alunos, de pesquisa das histórias dos alunos. Conta sobre esse projeto, muito legal que tu me contou agora. Sim. Eu teve uma época que não tinha aula para eu dar. Quer trocar, antes de começar desse projeto, quer trocar o café? Tá gelado aqui, né? Quero. Ô filha, troca aqui para nós, amor, um pouco mais de água. Assistente de produção. Podia trazer mais uma aguinha? O salário é o mesmo, pode escolher o nome. O pai André aqui. O nome do cargo, qual que tu prefere, amor? O nome do cargo. Assistente de direção. É para jogar fora, para trazer. Fora para eu poder tomar mais um para repor o café, o café quente. Então, eu fui dar aula de estudos regionais. Estudos regionais era uma disciplina nova que não tinha, eles não tinham nem como explicar o que era para fazer, mas era para trabalhar projeto. E aí eu criei um projeto. A cada bimestre eu faria um livro com os alunos e aí detalhei todo o projeto foi aprovado e eu comecei a trabalhar. E o primeiro livro tinha como título Eu Faço Parte da História. E para que os alunos comprassem essa ideia, eu comecei a mostrar para eles que todas essas pessoas famosas que a gente lê biografia, que a gente estuda, elas eram pessoas normais que, numa certa época, hora, fizeram alguma coisa extraordinária que mereceram uma biografia e que eles também são nós merecemos conhecer a história um do outro. Obrigado. E aí começamos a pesquisar de onde é que a gente veio. Vocês vieram, o pai e a mãe, como se conheceram, como que chegaram a se casar, e também dos avós, fazer uma pesquisa genealógica assim, um pouquinho para conhecer um pouco da história deles. E foi muito legal porque, primeiro, a história dos avós. A gente começava a ver as coisas assim, de geração, né? Como que os avós se conheceram. Eles riam tanto, Léo, porque é muito louco imagina, tu contar pro teu neto como que tu conheceu, como é que era o namoro naquela época. Como é que é? Quanto tempo levava para dar um beijinho? Uhum. Né? E tudo isso eles começaram a especular e os pais começaram a contar. Inclusive, como que os dois se conheceram aí. Na época, tinha muitos pais que se conheceram no Tiradentes. Conhecesse o Tiradentes? Conheci. Conheci por fora, né? Mas o Tiradentes tinha. Conheci por fora. O Tiradentes tinha soirée todo domingo. Não. E muitos pais se conheceram no Tiradentes. Enfim, uns namoraram a tia e casaram com a irmã. Eu lembro de histórias não deu nenhum problema assim nessas histórias? Não, tinha que casar com a irmã mais velha e gostava da mais nova. É? Tu vê? Olha só. Avô de meus alunos. Aí trabalhou 7 anos, ganhou a mais velha e teve que trabalhar mais 7 anos. É bíblico essa? Ai, Deus o livre. Deus o livre. A mais velha encalhada, as outras encalhavam tudo. Então, e aí e depois eles liam queria a Rutinha e tem que pegar a Raquel. Que a Raquel nasceu antes da Rutinha. Então, daí como era a dinâmica? Fazia entrevista com a família, escrevia como foi o nascimento também, as expectativas de futuro que a criança tinha, que o adolescente tinha, o que ele queria ser. Tinha todo um roteiro, né? O livro. E depois eles iam seria socialização. Aí eles acabavam a história e eles socializavam com a turma. E a coisa mais legal foi a socialização. Aí depois, claro, a gente fez lançamento de livro, fez um monte de coisa. Mas a socialização trazia para a turma da escola o conhecimento. E eu trabalhei... nesse meio tempo, eu trabalhei com eles a palavra preconceito. E isso eu trabalho sempre a palavra preconceito. Aí a gente vai para o dicionário, estabelecer um conceito antes de obter conhecimento. Então, eu faço um conceito de alguma coisa sob o meu ponto de vista, sem ter conhecimento. Ou histórico, ou científico, ou pessoal. A partir do momento que eles começaram a conhecer o colega,
aquele preconceito que eles faziam de achar que era a menina metida, que o rapaz era não sei o quê, que era... Acabava. A sala de aula ficava gostosa de a gente trabalhar, porque eles eliminavam os preconceitos. E aí teve algumas histórias que deixaram marcadas, que a gente chorava. Eu tive 2 histórias que assim, de tantas, que me fizeram chorar bastante, assim. As outras me emocionavam, mas aquela ou me deixava muito triste, porque são histórias muito tristes. A gente começava a observar, assim, em parênteses, que a maioria dos alunos ali, que a gente pensa, que a gente julga, que, né, eles... a maioria são criadas por madrasta ou padrasto, amém também, mas... né, já tem todo um conflito que eles passaram, familiar, a mãe trabalha o dia todo, às vezes eles levantam, não tem o que comer, às vezes eles levantam, a roupa não está limpa, porque a mãe trabalha, mal vê os pais, e aí a gente começa a cobrar coisa que... Fora a questão de violência mesmo, Tudo. De violência ativa mesmo, né, de apanhar, de ser torturado. Nesse trabalho todo daí, eu consegui, inclusive, ajudar algumas crianças que estavam sofrendo violência em casa e tal. Mas uma menina levantou e começou a ler a história dela. E essa menina era muito alegre. E ela começou a dizer que a mãe tinha morrido, o pai tinha morrido de HIV, os 2, que ela tinha não sei quantos irmãos, que todos os irmãos foram recolhidos para uma casa de um orfanato, mas que ela era muito feliz, porque eu estudava, ela dizia, né? Mas eu sou muito... Porque eu estudei lá no... Não esqueci a escola que ela me disse. Tem Avelino Werner. E lá eu já fui apaixonada por um professor. Eu tinha amigos. E uma vez eu ganhei uma festa de aniversário, me levaram no Beto Carreiro. E aquela menina contando aquela história, e quando eu olhei para os meus alunos, todo mundo chorando, e eu chorando, e aí eles pararam de chorar, e eu continuava chorando. E uma aluna, professora, por que a senhora está chorando ainda? E eu não conseguia parar de chorar, não conseguia, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não estava emocionada com a história dela, eu estava refletindo o quanto que a gente não agradece pela vida da gente, né? Eu fiquei pensando, quantos alunos ali não tiveram festa de aniversário? Quase todo mundo. E era uma coisa normal para eles. Ser apaixonada por um professor, ser motivo de alegria que tu vai contar na tua vida, isso significa que tu não tem quase nada que aconteceu de diferente, de bom na tua vida. Isso ser exaltado numa história. Ter uma amiga, sabe? Então, fez a gente refletir muito. E um outro menino, que vivia sentadinho no fundão, e quando ele levantou para ler, sabe quando ficava assim, rindo do menino? Ele levantou e começou a ler a história dele. Quando ele sentou, a sala inteira bateu palma, porque o menino morava sozinho, ele tinha passado 2 anos deprimido dentro de um quarto, morava sozinho, pagava aluguel. Quantos anos? Ele estava no 2º ano do ensino médio, quase 16, 18 já, quase mas 18. A história de vida dele era assim, sabe? Vinha assim. Vinha assim. Ele teve depressão, agora ele morava sozinho, ele trabalhava no Compreforte. Ele chegava em casa, não tinha o almoço feito, ele não tinha roupa lavada, era tudo ele que fazia. Então, uma coisa me chamou muita atenção, a forma como os alunos olharam ele quando ele levantou e a forma que eles passaram a olhar quando ele sentou. Era outro olhar, era um olhar de admiração, um olhar de me desculpa, cara, eu não sabia que a tua vida era tão difícil. E a partir daquele momento, aquele menino... Aquele adolescente teve outra visão dentro da turma, sabe? Aquela coisinha dele ficar timidozinho lá no fundão, acabou. Então, e assim tem muitas histórias que eu trouxe assim, no coração que valeram muito a pena, muito a pena. Nossa. E eu sempre trabalhei essa história, depois mesmo que eu acabei de dar aula de estudos regionais, em português mesmo, porque eu tinha isso em mente. Eu preciso tirar o preconceito deles e dar um conceito de pessoa de cada um de nós aqui dentro. E isso aí eu trabalhei a vida inteira com essa temática, assim. Fantástico. E quantos anos como professora? Eu trabalhei
13 como professora, e nesse meio tempo eu fiquei 5 anos na direção, e depois voltei para a sala de aula, depois fui mais 5 anos para a direção. 13 professor e 10 na direção da escola. Tu se sente satisfeita o tempo que tu deu aula ou eu queria dar uma aulinha de vez em quando? Eu tenho saudade de pelo menos de vez em quando entrar numa sala de aula, dar uma aula e... Eu sinto saudade. Eu sinto, inclusive, quando eu estava na direção, já no final quando eu saí, eu até fui para a sala de aula por conta, assim, para fazer esse trabalho com uma turma difícil. Fazer esse trabalho. A turma ninguém estava dando conta, eu fui para fazer esse trabalho. Mas eu não tenho mais conseguido dar aula. Eu não nem na direção. Eu estou de licença médica porque eu tenho fibromialgia e hérnia na coluna quase toda e aí não consigo, eu travo toda porque, enfim. Questões físicas. Questões físicas mesmo. Mas do gosto, se pudesse dar uma aulinha de vez em quando? Se pudesse. Eu não tinha um dia que eu saísse da sala de aula sem dar uma risada com a minha turma. Eu saía, eu parecia uma manga chupada, assim, não tinha mais um caldinho para tirar, sabe? Eu dava tudo que eu podia. Eu tentava fazer eles serem felizes e eu ser feliz naquele momento. Mas eu tenho essa coisa em mim, assim, eu fiz tudo o que eu podia. Eu não tenho aquele ressentimento, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ser melhor. Se eu não fui melhor, é porque eu não sabia ser, não porque eu não quis ser. Eu escondi o meu talento, não. Eu fiz tudo o que eu pude. Então, eu tenho, assim, uma consciência, a alma bem tranquila em relação a isso. Sinto saudade, porque eu amo adolescente, mas só que eu tenho consciência que eu não consigo mais dar aula. Eu não tenho mais estrutura física para dar aula. Entendi. Realmente cada tempo tem o seu tempo, né? Infelizmente tem coisa que passa. E perdem os alunos também, né? Mas que tomara que muitos professores ouçam esse podcast, né? E que se sintam incentivados. Às vezes um professor que está meio desanimado, né? Da sala de aula, que possa se inspirar na tua história e se revigorar para poder dar umas aulas diferentes e, enfim, né? E encantar e fazer um espetáculo, né? Porque, Léo, o aluno... Eu já gostava, como eu te falei, já desde o começo, antes de estudar, eu já comecei a minha parte lúdica com eles e tal. Mas o aluno, ele é muito dinâmico, ele é muito inteligente e o aluno não aguenta mais. Não é como a vida aqui fora tem muito mais a oferecer. Quando a gente fala que o professor tem que oferecer uma coisa diferente, é verdade. Não é que o professor tem que ser um artista, não. Mas ele precisa ter uma aula dinâmica, senão o aluno não aguenta. E hoje tu é obrigado a estudar. Não é como antigamente que só ia estudar quem queria, quem o pai achasse importante. Então, me fala disso, então. Porque o que tu acha que... tu acha que a escola hoje é um modelo atrativo? Ou a escola não tem que ser modelo atrativo, tem que ser escola, o aluno tem que ir lá estudar e pronto? A escola não está preparada para o aluno ainda. Não está, porque nem nós, Léo, nem nós estamos preparados para tudo que tem aí. Para os nossos filhos, por exemplo, a gente precisa de muito mais para entreter um filho. Porque a internet e antes a televisão tem coisas mais atrativas. Tu imagina um professor, né? Então, ele precisa, sim, ter esse sentimento de superação, porque, como eu falei, não é obrigado a ser um artista, mas ele precisa ter consciência que ele tem que buscar recurso para entreter o aluno, porque senão ele não vai conseguir o aluno ali. E, como eu disse, o aluno hoje ele não é um aluno obrigado a estar na escola porque gosta. Tem uns que sim, mas tem uma grande maioria não. Estão ali porque tem que estudar. E legal, tem mais do que estudar mesmo. Não sou contra, não. Antigamente não era assim. Antigamente a escola era um privilégio, vamos dizer assim. Exatamente, né? Era um privilégio. Então, quando tem pessoas que dizem assim, mas esse mundo está virado porque esses alunos que não respeitam mais professor, eu digo, epa, sempre me respeitaram, sempre. Tem aluno que não respeita,
tem aluno que não respeita, porque tem muito aluno em sala de aula hoje e são obrigados a estar lá. Não é bem assim, sabe? Antigamente, só os privilegiados estudam. Hoje, graças a Deus, todos podem estudar. Todos podem estudar. O que a gente tem que fazer é trabalhar mais isso, de repente botar menos alunos em sala de aula. A gente não tem estrutura física ainda, sabe? Para poder manter esses alunos ali. Precisava esporte, ter mais, investimento mesmo em coisa séria, sabe? Em coisa que faça diferença na vida do aluno. Que ele goste. Agora, eles estão tentando, né? Estão tentando aí, está vindo novo ensino médio, mas eu acredito que a escola não tem estrutura, sabe? Para manter um aluno o dia inteiro na escola, mas... Estrutura, fala física mesmo, humana? Física e humana. Física e humana. Física e humana. Porque o aluno tu não vai convencer o teu aluno a ir lá fazer reforcinho não, vamos dar aula de português de manhã, reforço à tarde. Não, ele tem que ter uma boa alimentação para ficar na escola. Ele tem que ter bons professores, bons profissionais e muitos profissionais para estar na escola o dia todo. Né? Eu não sei se a gente está preparado para isso. Alguém me falou que a partir do ano que vem, com o novo ensino médio, o Estado vai ficar só com o ensino médio, é isso? Já é um projeto do Estado há bastante tempo, né? Que tu podes observar que as escolas do município até ensino fundamental, porque a obrigação do ensino fundamental é do município, assim como o município está para o ensino fundamental, o Estado está para o médio e o federal para o superior. Cada um tem a sua função, né? Mas algumas escolas estaduais, por até uma pressão de quadro de professores, porque tinham muitos professores ainda do ensino fundamental e o quadro era grande, conseguiram manter até hoje. Mas de uns anos para cá eles já não estão mais oferecendo as primeiras séries. O Newton Cooker é um deles, que eu sei que já há algum tempo já não tem mais ensino fundamental. O próprio Henrique da Silva Fontes, ele também tinha ensino fundamental e saiu. Eu não sei te dizer se todos, a partir do ano que vem, já vão conseguir fazer isso, mas já é um projeto de bastante tempo. Então, o município fica com fundamental, o Estado com médio e o federal com superior, com as universidades federais. Isso. Entendi. E aí, com esse novo ensino médio, então, o novo ensino médio fica exclusivamente a responsabilidade do Estado. É um projeto exclusivamente do Estado. Do Estado. Antes tinha alguns, aqui no Itajaí tinha algumas escolas já que trabalhavam em período integral. O da Fazenda, lá, o Nereu Ramos, e o Eufrida, aqui perto da rodoviária. Mas, como eu digo, tem que ter toda uma estrutura, né? O projeto começou com eles e agora todas as escolas vão ter que se adequar. Eu não sei bem te dizer se todas vão conseguir fazer isso ano que vem, porque eu já faz 2 anos que eu estou afastada e não estou bem inteirada das reuniões, né? Só o que eu leio mesmo e já sabendo do processo, que não é de um dia para o outro, isso é um processo de muitos anos, que tem uma hora tinha que culminar e terminar. Só que eu estou achando que nós ainda vamos fazer um prédio sem fundamento, sabe? Tu não acha que toda escola tem que dar almoço, tem que ter um refeitório fechado? Se vai deixar tudo... Se vai deixar o dia inteiro, tem que ter, né? Tem que ter um refeitório. Só tu olhar as escolas, só as construções novas, senão é refeitório aberto. Tem que ter biblioteca, tem que ter mais estrutura de esporte. Tem que... O aluno... E agora o ensino médio é por opção de matéria. Então, olha, eu não sei se isso vai... Não que não vá funcionar, seria o ideal, mas o que eu questiono é se nós já temos a base para poder construir o ensino médio em cima. Eu não vi essa base ser construída. E o que seria a escola ideal? Tu acha que esse ensino médio é um ensino médio que podemos dizer ideal, se ele funcionasse da forma como ele foi? Se funcionasse, parece que os alunos vão receber uma bolsa de 500 e alguma coisa, os que são carentes, mensal, para poder ficar na escola, porque o que acontece é muitos têm que sair para trabalhar. Eu achei isso interessante.
Eu acho que é uma boa teoria. Eu duvido que nós tenhamos já o suporte para botar em prática. Mas estamos caminhando. Estamos caminhando. Não acho de todo ruim. Acho bom. Mas tem que ter, porque se deixa o aluno lá um dia inteiro sem base, se antes eles já gazeavam, se antes eles já faltavam, se antes já se dispersavam, imagina agora, ficar um dia inteiro na escola. O que tu acha do homeschooling? Tens algum pensamento? Já fez alguma? Olha... Nunca parou para pensar? Eu já parei para pensar, sim. Eu acho que talvez para famílias... Eu não sei o que as pessoas pensam disso. Primeiro que eu acho que o aluno tem que... A escola, a função dela não é só ensinar conteúdo. É a questão social, de tu saber lidar com o diferente, de tu saber lidar com personalidade diferente, com regras, com limites. E isso não tem uma forma melhor de tu ensinar uma criança, um adolescente, se não for convivendo com outras pessoas. Para começar, já... Esse modo de estudo já tira a criança do meio social. Depois, ela precisa ser uma pessoa muito abastada, porque eu não acredito que o pai e a mãe dê conta de ensinar os filhos. Ou eles vão ser autodidatas. Não sei como, eu não sei. Não, talvez em países mais desenvolvidos, que tenham já uma estrutura familiar, financeira, né? Beleza, mas o Brasil, sabe? Pensa bem, mãe e pai trabalham um dia inteiro. Agora, na pandemia, as mães já viram como é que é ter que ensinar uma criança. Não é assim. Eu espero que tenham caído bem na real. Eu não sei o que acontece. Eu não gosto dessa questão de achar que eu não quero mandar meu filho para a escola, que ele vai se contaminar. E tem muitos pais que têm esse pensamento. Ele vai se contaminar ou ele vai ver a realidade. Ele vai entender que nem todo mundo é parecido com ele, que nós vivemos num mundo diverso. E que eu tenho que não preciso ser igual a ninguém, eu só tenho que respeitar a forma como as pessoas são. É isso que os pais não querem? Que os filhos vejam a diversidade que existe no nosso país? Porque eu acredito que essa bandeira aí é levantada por isso. Cabe aos pais dar em casa a educação para os filhos observarem as diferenças e caminharem conforme o que os pais educam. Não acredito que seja para o bem da criança, não. Entendi. Agora a professora Jaque vai se aposentar daqui a alguns anos ainda. Falta muito? 2. 2? Já então. Ontem. A professora Jaque vai se aposentar, mas hoje é casada com o... Vilmar. Eu ia falar Valmir. Ainda bem que eu não falei, perguntei antes. Com o Vilmar. Todo mundo confunde. Casada com o Vilmar. E saiu ali do São João. Pertinho da escola. Pertinho da escola. E eu já almocei uma vez na casa dela. Uma só, porque fui uma só que foi convidada. Se tivesse sido convidado mais vezes, teria ido mais vezes. Tudo a culpa é minha. Mas foi morar... Sinta-se convidado. Só passar um zap. Ótimo. Pra eu fazer comida, né? Foi morar, comi comida a lenha. Fogão a lenha, tá? Galinha, pato. Putz. Vi um homicídio de um porco. Para comer tem que matar, né? Tem que matar, tem jeito. Vivo... Pelo menos eles têm uma vida boa lá no meu sítio, isso eu te garanto. E uma vida plena. E uma morte rápida. E uma morte quase uma eutanásia. Desliga. É isso aí. Mas agora conta como é que é sair do São João, tu morou a vida inteira, pelo que eu entendi, né? Vida inteira. E fosse morar... Na Itaipava, num sítio. Na Itaipava hoje não é sítio, na Itaipava hoje é um bairro, já foi rural, né? Mas onde tu mora né? Onde eu moro ainda, como é uma estrada que tem 2 quilômetros sem saída e tem mais chácara, mas aqui na minha casa, lá na verdade, não dá para saber se é um sítio, se é uma chácara, é um terreno meio grandinho, cheio de bicho lá dentro, né? E árvore, né? Não tem fruta, mas...
Não tem, não lembro. Não conseguimos fruta porque tem muita árvore e não tem sol. É fechado, sol. realmente. É fechado, bem. E árvore nativa, quase não bate sol. É tipo um bosque, assim, né? Uma coisa mais bosque, né? Isso. Verdade. Então, todo mundo achava que eu era muito urbana, muito metidinha, patricinha, sabe? Quem me conhece do tempo do Rotary ali vai dizer... A minha própria família acha muito... Até hoje, eles, meu Deus, né, Jaque? Meu Deus, não imaginava... porque tu sempre gostaste de se arrumar, de usar acessórios maiores, sim, né? ainda Aliás, não gosto. sei, por que tu não veio de colar hoje? Porque com a pandemia, com a pandemia, sabes que eu fiquei um pouco relaxada, porque daí tinha que botar máscara, já não saía mais de casa. Aí começa a engatar nas coisas? Exatamente. Entendi. Meus penduricalhos eu meio deixei em casa, mas gosto, se gosto. E realmente não parece combinar com o rural, né? A própria Marina a família dela, inclusive, a vovó querida, ela falou isso para mim, a Rose. Meu Deus, já que não dá para acreditar, porque sempre certo me acharam muito metida, né? Mas não, eu acho que eu passava pelo interior e eu via assim, aquela casinha lá no fundo, aquela fumacinha saindo, e eu tinha uma paz assim dentro de mim, e eu tinha uma vontade de morar num lugar assim. E quando eu conheci o Vilmar, isso já vai fazer 19 anos, que ele era do interior, porque nem todo mundo em Itaipava lida com terra, né, e com bicho, e que ele era agricultor, eu pensei, putz, achei o meu pé de meia. Amigo do Juscelino? Do Juscelino, isso. Da lei. Como é? Colônia japonesa. Amigão. E algumas vezes, sabe, Léo, que eu já briguei com o Vilmar, porque nesse meio tempo aí, meu Deus, né? Porque, pensa, uma professora e um agricultor, duas culturas diferentes, e eu tinha meus filhos, ele tinha os filhos dele, e às vezes o pau pegava, assim, a gente não... Dava um ruído grande na comunicação. Mas eu pensava assim, mas eu sei para onde eu quero caminhar. Eu sempre quis terminar a minha vida com uma pessoa assim, então eu vou caminhar para isso. Porque se eu, naquela hora, eu não trabalhasse para as coisas se acertarem, o meu caminho eu sabia que ele ia tomar outro rumo. E eu sabia certinho onde eu queria chegar. Então, muitas vezes que eu dei o braço a torcer, muitas vezes que eu tolerei muita coisa, muitas vezes que eu me moldei, igual aquela parte da Bíblia que diz o barro moldado ali, e que dói, porque eu sabia onde eu queria chegar, então eu precisava passar por aquilo, e claro, cada vez que dava um arranca-rabo, eu tinha que valer a pena, né? Aquilo tinha que melhorar, não dava para a gente, né, voltar e agora tá tudo bem, não. A gente tem que resolver aquela situação. E porque era o homem que eu queria para a minha vida. Porque tu morar num sítio, tu tem que ter dois tipos de homem. Ou tu casa com um homem rico, para contratar um caseiro, que é tudo muito bom, mas dá trabalho. Ou tu casa com um homem que dá lida. Tu encontrasse os dois em um, hein? Rico e que trabalha. Rica por tua conta, é trabalhador. Não, a nossa riqueza é ter... Um ao outro. Poxa, essa eu não ia nem ser bonita, tão romântica assim. O editor, volta, corta que eu falei. Não, deixa. Esquece que eu dei a ideia e ela vai falar agora. Eu tenho uma teoria de riqueza. Não é ter tudo que eu quero, é ter tudo que eu preciso. E eu tenho tudo que eu preciso. Então, e talvez eu nem queira mais do que eu tenho também. Então, eu, nesse ponto, não é a quantidade, né? Mas... Não tem falta de nada. Não, graças a Deus. Não. E já se acostumou agora? Quantos anos já que tá lá? 19? Não, mas daí... Não, lá, morando lá. Não, 15. Mas aí no começo era só sítio. E aí eu morava no São João. Depois era... Eu me lembrei de uma coisa. Tu gosta de história, né? Uhum. Depois vou Pode contar. Conta. Depois tu corta se ficar muito... Não corto nada. Porque assim, eu namorei o Vilmar, eu tinha os filhos pequenos e ele tinha os filhos pequenos dele.
Os dele tinha 15 e 11. Os meus tinham o Rafa, que já estava casado, a Fran tinha 16 e o Augusto tinha 11. 10 para 11. Então, a gente nunca foi morar junto até os nossos filhos... A gente era namorido, né? Então, nós compramos a casinha não, o terreno. Compramos o terreno lá, mata fechada, fizemos um clarãozinho assim na foice e já começamos a frequentar todo final de semana acampando no terreno. E depois fomos construindo, e aí fogão a lenha e luz de lampião, e depois fomos... Mas era minha casa de sítio, e eu tinha casa aqui no São João, continuava ali. Aí quando os filhos tudo grande, o Augusto já tinha feito 18, os filhos dele casados e tal, vamos morar junto, né, e vamos casar, tá? Aí fui morar junto com ele. 1 ano e meio morando junto, não quis casar. Se nós não vamos casar, daí... Deixa assim. Porque eu tenho as minhas coisas, tenho as tuas coisas, vai dar uma confusão, né? Eu disse, olha, eu preciso, sabe? Porque assim, ó, eu quero, se eu não me casar contigo, não quiser casar comigo, eu vou voltar para minha casa, que eu tinha casa alugada. Aí eu aluguei a casa para ir morar com ele. Eu não sou filha de chocadeira, não, meu filho? Para viver junto, amancebada com alguém. Coisa feia. Chega lá, vai fazer uma ficha na loja, hoje em dia nem se faz mais, né, eu acho. Estado civil. Ele dizia viúvo, e eu morando com ele. E eu dizia divorciada. Ridículo. Disse, não, ou tu casa, ou eu volto para casa. Daí ele pegou, eu disse, vou te dar até dia tal, que era o dia que eu ia renovar o contrato. Não, ele já ia sair, meus inquilinos, eu ia reformar. Ou eu reformo para mim, ou eu reformo para alugar. Ia ser diferente o piso. Fosse para mim, era mais, né, bonitinho. Aí, quando chegou a noite, eu disse assim, prazo é hoje? Eu compro piso para alugar ou para morar? Daí ele olhou para mim e disse, não, compra para morar então, né? Disse, tá bom, tudo bem, beleza. Mas ele achava... A raiva... Ele achava que eu ia continuar com ele, só que eu ia morar lá. Levantei de manhã, passei lá a mão num ventilador, um colchão inflável e uma bolsinha que eu trazia, assim, uma mochilinha, que era a bolsinha que eu ia sempre na casa dele, porque eu nunca deixei nenhuma calcinha lá, né? Minhas coisas, era assim. E eu tinha aquela frasqueirinha, botei umas roupas para trabalhar e fui-me embora. Ainda dei um beijinho nele antes de sair, só para deixar saudade, né? E fui, botei o colchão inflável no chão, tá a casa vazia, ventilador, que eu não dormia sem ventilador, e aí a minha filha me emprestou uma televisão e lá eu me instalei. A Fran morava em cima, né? E eu trabalhava perto. Quando chegou a noite, eu lá na Fran tomando café, chega ele, o Vilmar, meu Deus, vai passar isso? Não, mas eu não sei, acho que não vai ficar bravo. Chegou lá com o pedreiro. Oi, vim aqui para trazer o pedreiro para fazer o teu piso. Eu olhei para a cara dele, um corridão com ele, que ele não sabia nem onde é que era a porta. Não tinha ficado bem claro a coisa. Assim, sabe aquela falha de comunicação? Sim. E eu acho que é isso que às vezes a gente não... Às vezes eu e ele estamos falando a mesma coisa e já estamos brigando pela mesma coisa, porque ele fala de um jeito e eu falo de outro. Mas para ele, eu ia voltar para casa e continuar com ele. E para mim, se ele não casasse comigo... Daí sumiu, tá... Tadinho, eu não dei um corridão assim, foi mais ou menos, né? Ele só fechei a cara e disse, o que tu veio fazer aqui? Daí ele já sentiu, né? Enfim, mas eu fiquei com o pedreiro daí. Daí o pedreiro reformou tudo. Deu 10... Para fazer a obra, né? Pra mim... não. Não. O verbo ficar, né? Vamos deixar claro. Eu digo para os meus alunos, o verbo ficar na minha época... Era o verbo de estado, agora já é de... Não, me deu até um susto agora. Deus corrimão do Vilmar ficasse pedreiro. Pedreiro botou piso, tudo lá em casa. Aí comprei tudo, montei a casa, 10 dias eu estava indo... Lá no Velho da Van, desgraçado. Soubesse, não tinha comprado as cortinas lá. Querido. Querido, pra ti. Fui lá comprar as cortinas para finalizar a casa, ele me liga.
Ah, tô fazendo um feijão, vem aqui para nós conversar. Daí eu fui, 10 horas da noite lá, daí ele olhou para mim e disse, ai, faça o que tu quiser, o caso. O que tu quiser, vamos fazer o que tu quiser, porque eu não consigo ser feliz sem ti. Então a vida não tem sentido. Aí, isso foi fevereiro, maio nós casamos. No dia do meu aniversário, eu linda, maravilhosa, de véu e grinalda não, mas de pérola. Estilo. Fizemos festa, casamos no civil e casamos até no religioso, porque ele é luterano e eu tinha sido casada na igreja católica. Então fizemos a cerimônia, foi muito bonito. E a gente está casado mesmo, conforme homem e Deus, há 10 anos. Que 10 legal. anos. História, hein? É uma história. Não tem esse negócio não, comigo, não. Não sei, essa coisa de morar junto. É. Cara, ninguém se arrepende de fazer o que é certo. Casar é certo. Casar é certo. Sabe que quando eu casei, eu tive a mesma sensação de quando eu fui apresentar ele para uma pessoa que eu disse, ó, este é o meu marido. A palavra marido soou verdadeira. Eu senti a mesma coisa quando eu senti quando tu é professora, Jaqueline. Era de fato. Sabe? Era de fato. Porque quando eu falava marido, antes que eu apresentava, se eu tivesse que botar a minha mão lá no aquele negócio da mentira lá, aquilo ia pitar. Porque eu não sentia que ele era meu marido. Não, pode ser que seja antiquada, mas essa sou eu. Aí Perfeito. casamos. Ele disse que soubesse que era tão bom, já tinha casado antes. Ah, é? E agora, gosta de passar de Kombi também. Então, a gente virou combeiro. Quando isso? Pera de tomar. Claro, pensa. Nós sempre fomos... a gente sempre foi campista. Mas campista mesmo, de acampar muito, de trocar barraca 3, 4 vezes, porque a barraca estragava, ficava pequena, ficava velha. A gente acampava muito. Mas eu, com o meu problema de coluna, eu não conseguia mais deitar no colchão inflável. Tanto que o colchão inflável que eu tinha, que eu fui embora aquela vez, era do acampamento. Eu não estava mais conseguindo estar deitando, levantando, estava com dificuldade. Aí a gente pensou assim, vamos comprar uma Kombi que faz uma cama alta, a gente usa como barraca quando for acampar. Dentro dela faz a cama. E aí a gente começou a ver Kombi para comprar. Daí o meu filho falou, Rafa, mãe, tu sabias que tem Kombi Home? Eu disse, sério? Daí eu fui olhar, meu Deus, é um mundo maravilhoso, assim. Uma casa dentro de uma Kombi. E aí nós compramos a Kombi, montamos a Fiona. A Fiona... Atrás eu ainda coloquei um perfurete, eu e o Vilmar, ele o Shrek, eu a Fiona, a gente fez uma montagem, porque nós somos Shrek e Fiona mesmo, né? Eu me sinto uma ogra que fui uma ogra feliz, né? Que poderia ter escolhido levar o Shrek para o palácio, mas fui para o pântano com ele e gosto da simplicidade, gosto. E ele também tem uma aparência de meio de ogro, mas é uma pessoa super doce, como o Shrek. Então, a gente é o Shrek e a Fiona mesmo. E aí a gente colocou o nome de Fiona e a gente passeou com ela durante 2 anos, assim... Nossa, maravilhosos. Só que a Fiona... Não é que a Fiona ficou pequena, é que a gente gostou tanto desse tipo de vida que eu já era muito minimalista, assim, achar que eu não precisava de muita coisa para ser feliz. Por isso que eu gostava de acampar. Eu dizia, 2 garfos, 2 facas, 2 pratos, para que eu tenho tanta coisa dentro de casa? E aí, para a Kombi, então, eu poderia ter só isso e ainda conhecer, amanhecer em vários lugares. Isso ainda me deu uma perspectiva de vida, de felicidade muito maior. Só que a gente não fica em pé dentro da Kombi e não tem banheiro. A gente tinha que montar barraquinha fora. E aí a gente agora comprou uma Ducato e agora a gente está... Agora acho que eu vou morar dentro da Ducato. Caramba, hein? E a gente montou, a gente mesmo, né? Porque para mandar fazer um motorhome é uma fortuna.
Aí eu E foram comprando, foram fazendo, vai contratei uma pessoa montando, para fazer vai... os móveis, o Vilmar fez elétrica, tirou tudo que tinha dentro da Fiona, colocou dentro da... Que é a nossa Fiona agora, né? Nossa Fiona 2. Fionão. Agora ficou profissional o Agora negócio. ficou. E assim... E tem algum... Desculpa, pode falar. Não, e assim, é sério esse negócio. Eu acho que a única casa que eu dou conta é o tamanho que tem a do carro. Sério, porque não tem nada para fazer, daí minha coluna não dói, daí eu não tenho vontade de... Meu Deus, olha... Tem hora que não é morrer, mas não dá nem vontade de ter... A vassoura acaba com a gente, fazer cama É coisas simples, mas que são muito sofridas, nossa, né? e só quem tem é que sabe, né? Então eu olhei para ela depois de pronta e pensei, é o tamanho da casa que eu posso cuidar. O Osmar... Perdão. O Osmar aprovou um projeto de lei, né? De fibromialgia agora em Itajaí, né? Sim, eu só estou aguardando poder pegar aquele cartãozinho para estacionar. A carteirinha, a né? carteirinha, né? Uhum. É para isso, né? Pelo que eu li o projeto. Acho que é preferência também em alguns lugares, atendimento, né? Tem umas... E às vezes eu penso, sabe? Eu vou no supermercado, eu boto lá do idoso mesmo. Eu sei que também não é modelo para ninguém, mas eu sei a dor que eu sinto. Eu digo, às vezes, no supermercado, né? Porque se botar na rua, a gente ganha multa. Eu, às vezes, não consigo... Eu estava de um jeito que eu tinha vontade de usar cadeira de roda. Quando eu chegava... Sabe, não tem um Angelone, não tem um carrinho assim que a gente dirige para quem tem problema? Eu disse pro Vilmar, ó, eu tô desse jeito, eu não consigo mais nem fazer um supermercado. Imagina se eu estacionar longe. Então, eu uso do idoso porque a gente sente uma dor que só quem tem que sabe. Só quem tem que sabe. Então, é justo, essa lei é justíssima. Eu espero que logo saia essa carteira de preferência, porque hoje uma mulher de 60 anos, 65, às vezes até 70, o idoso, não estou dizendo que eles não tenham, mas pega o físico dele e um que tem fibromialgia, faz um campeonato para ver. Com certeza tu teria que dar preferência para quem tem fibromialgia, porque é uma dor insuportável e é uma dor constante. E o idoso, nem por isso, ele não quer dizer que ele é doente, né? E destinos para essa Ducato, já tem? Então, a gente faz um de cada vez, assim, né? A gente planeja uma coisa de cada vez. A feriadão agora a gente está querendo, do dia 15, né? A gente está querendo dormir lá em cima da Serra do Rio do Rastro, porque dizem que o pôr do sol lá é muito bonito e a gente não viu ainda, lá de cima. E depois descer lá para umas cachoeiras. E janeiro janeiro a gente ia para o Ushuaia, mas agora a gente resolveu não ir. Janeiro eu vou ficar meio assim pelas praias, né? Tive no Rio agora com ela, conheci tudo lá. É uma casinha, com a Ducato, né? já? Com a Ducato. Legal. Tá pronto então, já tá rodando. Não tá bem pronta, mas já tá rodando. Já tá... Faltam uns acabamentos, umas cortininhas. Mas que não impede coisas. de ir. Não impede de ir. Tá um sonho, assim. E a questão dos... pergunta, porque eu falo muito. Não tem pergunta. A questão do sonho, né? As pessoas passam pela gente, principalmente quando era Kombi, agora Ducato eu tive só uma experiência, né? A gente estava na frente de uma praia, a gente estava na frente de um lago, nossa, a gente fica nos lugares mais privilegiados possíveis, né? E todo mundo passa e diz assim, cara, esse é o meu sonho, tu deixa eu dar uma olhadinha? Fica à vontade, pode olhar. Sempre tive esse sonho. Daí eu digo para a pessoa, é um sonho possível? É um sonho possível. Às vezes as pessoas não fazem, não concretizam os sonhos porque elas têm, ou não querem perder alguma coisa, trocar, ou ficam só no desejo. E para a gente ter a Kombi, o Vilmar trocou um carro que ele tinha pela Kombi e a gente montou. Para ter a Ducato agora, eu tinha uma Fiat Toro. A gente foi lá e trocou pela Ducato de mano e montamos a Ducato, entende? Era um sonho nosso ter um carro mais alto. E sonho não é para ser sonhado, sonho é para ser realizado. Só que tem que ter coragem de ficar sem carro, né? De ir lá e fazer o negócio, de chutar o balde. E a gente tem.
Então é um sonho bem... Acho que todo mundo que sonha tem que... não tem que ficar olhando os outros realizar. Tem que fazer, tem que sonhar e realizar. A não ser que tu queiras um sonho impossível, né? A não ser que tu queiras uma coisa que não esteja dentro das possibilidades. Né? Exatamente, das possibilidades. Se eu disser, meu sonho, Leonardo, é ter um motorhome daquele zero que tem lá que custa 500 e poucos mil. Daí é um sonho que talvez eu vender um bocado de coisa, mas daí, né? Mas tem sonho que é possível, que é real. A gente tem que sonhar e realizar. Sonho sonhado é sonho realizado, pelo menos para mim. Tá aí. Show de bola. Queria um recado da professora Jaque. Primeiro, fica aberto aqui, se quiser mais alguma coisa que faltou aí tu falar, que querias falar, fique à vontade. Mas olha, eu já tomei uns 2 copos d'água, tanto que já secou a minha boca. E nem pedisse para parar para ir ao banheiro, né? Coitado dos meus alunos, né? Vice? Pensa nessa mulher falando. Eu queria um recado da professora Jaque para os professores. Principalmente o pessoal da nova geração aí, ou quem sabe os adolescentes que estão pensando em ser professores. E, enfim, deixa um recado aí para esse pessoal. Tu que inspirou durante toda a tua trajetória de vida tantos alunos, conseguisse fazer tantas coisas que poucos professores talvez conseguiram fazer, deixar uma marca tão forte por onde tu passou. Eu acredito que deixei, assim como eles deixaram em mim. Às vezes eu encontro eles nos mais diversos setores aí do comércio, da sociedade, e a gente só envelhece um pouco, mas não fica tão diferente. E eles amadurecem, viram adultos, né? Mas eu reconheço no olhar, eu reconheço no jeitinho, a gente se abraça e tal. O que eu posso dizer para o meu aluno? Que ele primeira coisa é fazer o que quer. E quando a gente fala, vai atrás do teu sonho, eu não vou dizer, se quer ser professor, joia, dá o passo, vai lá, te inscreve num vestibular, ou vai dar um passo para ser professor, para esse sonho se concretizar. Quer ser outra coisa, dê o passo e faça. Não fique só eu quero, as coisas não vêm na mão da gente. Eu tive 2 oportunidades que foi a virada de chave na minha vida, divisor de águas, talvez. Uma foi a minha professora que disse, vai fazer o vestibular, porque 4 anos vão passar. E a outra foi a que me deu a oportunidade de realizar um sonho. Tu quer ser professora? Não está precisando. Mas eu tive que ir lá de manhã na escola, falar com a diretora. Eu não fiquei esperando ninguém, sabe, ligar para mim ou me chamar. Quando eu fui fazer a faculdade, eu tive que fazer a matrícula, na época ainda tinha que pagar boletim lá na Caixa Econômica. Então, assim, acredita que vai dar. Dá um passo. Se quer, eu quero ser engenheiro, trabalha para ser engenheiro, sabe? Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não acreditar que um sonho pode ser realizado, ou a gente está sonhando algo que, como eu falei, né? A gente tem que ter uns sonhos concretos. Vai atrás. Se é para ser professor, acredita no teu potencial. Mas o mais importante é fazer o que gosta. Eu não posso dizer, vai ser professor porque é legal. Não, para mim foi porque eu gosto. Eu amava o que eu fazia e amo ainda. Amo ter essas lembranças. Amo cada olho que eu encontro que já passou por mim. Sabe? Mas é porque eu fiz o que eu sempre sonhei. Eu fui a professora que eu sempre quis ser. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Quer ser alguma coisa? Tem um sonho? Dá o primeiro passo. Às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão. Para ter um motorhome, eu tive que abrir mão do meu carro, né? Mas, cara... e tem gente que não tem esse desprendimento e vai passar a vida só sonhando. Então, não sonha, realize. Então, é isso que eu tenho para dizer para o meu aluno. Tá ótimo papo. Os nossos assuntos que tínhamos combinado aqui se encerraram. E eu quero te agradecer profundamente por ter vindo aqui,
Principalmente depois de saber que tu estás com essa situação da coluna, sei agora como é mais difícil ainda sair de casa, se arrumar, vir até aqui pra gente gravar. A princípio eu queria gravar lá na tua casa até pra mostrar o ambiente, né? Mas nós não temos ainda equipamento para isso. Mas que bom que tu veio. Não, Obrigado. Eu, como eu te falei, que te agradeço, fiquei muito honrada quando ele falou que ia começar a fazer podcast, entrevistar pessoas, conversar com pessoas da comunidade, e eu me senti realmente honrada, né, por alguém querer escutar a minha história. Então, obrigada, né? Obrigada para quem ouviu, para quem gostou, para quem compartilhou. Olha eu. Curtiu, compartilhou. Curtiu. É isso aí. Aperta o sininho. Aperta o sininho, se inscreva no canal. Tá aí, pessoal. Obrigado para todo mundo. Compartilha, é sério. Se inscreve, compartilha, comenta, fala para os amigos, manda no grupo de WhatsApp. Só tenho vocês para fazer isso aqui crescer. Obrigado e até a próxima.